Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para falar sobre os aldeídos. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre aldeído. Nós falamos sobre hidrocarbonetos, que apresentam somente carbono e hidrogênios. Falamos sobre álcoois, enóis e fenóis, que tem a hidroxila como função, cada um com sua particularidade. E agora vem o aldeído, que apresenta um grupo carbonila ou carbonílico, que é um C dupla O. Ligado a carbono primário. Então a característica principal do aldeído é isso daqui, ó. Nós temos aqui um C dupla O, H, ele está ligado a carbono primário. Os aldeídos têm a terminação nomenclatura. Veja só, que os aldeídos, eles têm a mesma regrinha lá, quantidade de carbonos mais ligação. Professor, tá ficando repetitivo. Ainda bem, né? Quanto menos informações, melhor. Então, quantidade de carbonos, ligação mais a terminação al, de aldeído. Vamos lá falar um pouquinho sobre os aldeídos e colocar algumas substâncias como exemplo. Nós temos como aldeído o menor aldeído possível. É esse cara aqui, ó. Esse só tem um carbono, match. Só ligações simples, não tem como ter ligação dupla entre carbonos, porque só tem um carbono. E a terminação aqui como al. Esse é o metanal. O que é o metanal? É o que eu comentei com vocês na aula sobre álcoois, né? Aquele composto que é extremamente tóxico, que em solução aquosa forma o formol, conhecido como formol, ou também o metanol, conhecido como formaldeído, como nome usual. Tem outro nome usual? A gente pode usar parecido lá com álcool, tá? Colocar aldeído mais radical mais ico. Aldeído metílico, aldeído etílico. Não é assim dos mais usuais assim de todos, mas aparece. O formaldeído aparece mais, tá? Formaldeído, aqui tem acento. Perfeito. Então, olha só. É importante conhecer o formol. Ele é extremamente amplamente utilizado, fabricação de polímeros, de tintas. Na conservação, por exemplo, de cadáveres é utilizado formol. Era muito utilizado, hoje já se diminuiu bastante, para fazer aquele negócio de deixar o cabelo lisinho, né? Alisamento progressivo, uma coisa assim, né? Era muito utilizado, hoje se utiliza menos ou praticamente não se utiliza por conta da toxicidade do formol. E infelizmente ele está aí na atmosfera num percentual aí de 0,01 ppm, se eu não me engano. Então a gente acaba inalando formol, principalmente em roupas novas, por isso que é bom lavar as roupas para evitar a presença de formol, se essa roupa for produzida com polímeros sintéticos, tá? Então é importante. Formol, esse prefixo form vai aparecer bastante para a gente em nomes usuais quando tiver somente um carbono, tá? Então tanto o form do formaldeído quanto o ácido fórmico, como formiato, então ele vai aparecer bastante representando um carbono. Viu form, um carboninho. Depois eu falo da onde que vem isso daqui historicamente. Bom, vamos fazer com dois carbonos. C dupla O, H. Esse é o et, tá? Et, al, etanal, conhecido também como acetaldeído, ok? Como nome usual. Ou aldeído acético ou aldeído etílico. Mas aqui nós temos a principal, o acetaldeído. Também muito conhecido como etanol. Tá certo? Com 3 carbonos. Três carbonos, nós temos o que? 3. Prop, an, al. Esse é o propanal. Tá certo? Mais um. Ó, com benzeno.
Veja que com o benzeno não dá para eu colocar um C-dupla-O aqui no benzeno, né? Porque senão o carbono vai estourar a quantidade de ligações. Então eu tenho um benzeno e ligado a ele eu tenho um carbono de carbonila, um C-dupla-OH. O nome desse cara? Benze de benzeno aldeído. Tá? Benzaldeído. Beleza? Também aparece bastante, importante a gente saber. Então, os aldeídos, você pode aí ir incrementando as nomenclaturas, colocar, por exemplo, ele não pode estar no ciclo, dentro do ciclo, porque senão ele não vai estar em carbono primário. Então você pode ir colocando radicais, pode colocar insaturações, aí usar a criatividade para fazer alguns exemplos, mas o basicão é isso daqui. Aldeído, terminação em al, esses compostos como exemplo e um abraço. Vamos falar nessa aula também delas, acetonas. Cetonas. Vou colocar acetona no plural. Acetona, ela é bem parecida com o aldeído, tá? Qual a diferença? A diferença é que ela vai apresenta carbonila parecendo carbomila, né? Carbonila em carbono secundário. Então, um aldeído em carbono primário, acetona em carbono secundário. Ela tem essa carinha aqui, ó. Eu estou colocando o R como substituinte porque, apesar de a gente estar evitando falar radical nessas aulas aqui, não tem uma representação melhorzinha que essa daqui dos substituintes orgânicos, tá? Então, C-dupla-O, RR. Tá? R' aqui, por exemplo. Vamos dar a nomenclatura e a gente já faz alguns exemplos. Nomenclatura. A nomenclatura, muito tranquila. Quantidade de carbonos, mesma coisa, ligação. E a acetona, ela termina em ona. Então, aldeído termina em al, álcool termina em ol e a acetona termina em ona. Então, como que fica a menor cetona possível? Se a acetona ela precisa ser em carbono secundário, então, para ter um carbono secundário, eu preciso estar ligado no mínimo a 2 carbonos. Então, essa é a menor cetona possível. Opa! Certo? O ruim que dói aqui, né? Deixa eu afastar esse carbono para fazer um CH3 aqui. Pronto. É melhor. CH3, C-O, CH3. Então, quem é essa cetona aqui? 3 é prop. Só tem ligações simples entre... mas e essa dupla aqui, gente? A dupla, para eu numerar aqui como en ou in, se for a tripla, tem que ser entre carbonos. Então, esse daqui é o propan, porque entre os carbonos só tem simples. Terminação, ona. Essa é a propanona, uma cetona que é solúvel em água, conhecida comercialmente e vendida como uma solução de acetona, tá? Esse prefixo acete aqui, ele vai ser utilizado quando tiver 2 carbonos. Mas aqui tem 3. Sim, mas você não vai confundir porque não tem outra possibilidade. Não tem como você ter uma acetona só com 2 carbonos, tá certo? Então essa é a acetona, que é um solvente utilizado, por exemplo, comumente utilizado, né, para remoção de esmaltes de unha. Show de bola? Então essa é a acetona. Aqui a gente não precisou indicar a posição. O aldeído a gente nunca vai precisar indicar a posição, porque ele está sempre no carbono primário. Exceto se eu tiver com esse aldeído e tiver outra função, né? Uma função que tem maior prioridade, por exemplo, um ácido carboxílico. Olha aqui, nesse exemplo. 5 carbonos, 5 carbonos. Os dois casos são pentanonas, tá? O de cima é uma pente, só tem ligações simples an, terminação ona. De baixo, mesma coisa. A diferença é que eu preciso indicar a posição do grupo carbonílico, porque são compostos diferentes. Então eu vou ter que indicar para o meu leitor. Fala assim, olha, começando mais próximo da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tanto faz, né? Vou fazer a mesma numeração.
Bom, pensando aqui nesses dois compostos, a diferença entre eles vai ser o seguinte, ó. Pente de 5 carbonos, AN de ligação simples entre os carbonos. No carbono 2 aqui eu tenho uma ona, que é a função cetona. E embaixo a diferença é que a função cetona está no carbono 3. Professor, e se tivesse no carbono 1? Ia ser a pentan 1-ona? Não, se tivesse no carbono 1, seria um aldeído, então seria o pentanal, e não a pentanona, tá? Então, olha a diferença dos dois aí. Pentan 2-ona, pentan 3-ona. Quando houver a possibilidade de mais de um composto, eu preciso ir lá e indicar a numeração para o meu leitor, tá certo? Então, tranquilinho quanto a isso. Vamos fazer mais um aqui, ó. Mais dois exemplos. Ó, vamos brincar então com a cadeia. H, E, dupla O, PH2, PH3. Então vamos lá. Em saturação. Vamos colocar uma tripla. A gente basicamente não trabalha com tripla, né? Ó, aí, pronto. Então vamos lá. Começa a numerar do carbono mais próximo do grupo funcional. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um substituinte no carbono 6. Então seria um 6-metil. Um carbono só met. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept. Temos uma tripla ligação no carbono 4 e 5. Então vou indicar pelo 4. 4-ino. Opa, não é ino, né? É só in. Porque no carbono 3 eu tenho que indicar que tem uma ona, uma cetona. Então quem é esse composto? 6-metil, hept, 4-in, 3-ona. Veja que cada pedacinho do nome está indicando uma coisa, ó. A presença do substituinte, a quantidade de carbonos, tipo de ligação e a posição da ligação. E aqui a nossa função e a posição da função. Certo? O último composto que eu quero mostrar para vocês é esse composto aqui que recebe um nome um pouquinho diferente, ó. Não dá para ser uma cetona se eu não tiver outro carbono aqui ligado a ele, ó. Tá? Então, para a gente conseguir dar o nome a esse cara, eu posso dividir de duas formas. Chamar isso daqui de et, tá? Etan, nona e um radical substituinte fenil, então fenil etanona, ok? Só que o nome mais comum disso daqui é 2 carbonos aceto, vem desse et, ó, acetofenona. É o nome usual, mas que aparece mais do que o fenil etanona, tá? Pode aparecer também como metil. Olha só quanta coisa, né? Só que eu inverti a ordem, né? Opa, assim, ó. Fenil, metil, cetona. Então seria o que? Cetona. Se eu fosse montar essa estrutura a partir desse nome. Só para vocês entenderem a lógica, ó. Cetona. C dupla O. Então o que tem ligado a cetona? Um metil e um fenil. Ó. Lembrando que a bolinha no meio representa as duplas intercaladas aqui, as duplas conjugadas, tá certo? Então só para colocar que pode aparecer alguns nomes. O mesmo esquema dos aldeídos, tá? Não tem muito o que ficar inventando. Essa é a nomenclatura, bem simples a terminação. Show de bola. A gente tem ainda algumas nomenclaturas de funções oxigenadas, que eu continuarei com as gravações para vocês, beleza? Encerro essa por aqui. Ótimos estudos e até mais, galera. Valeu, abraço.